Sabemos que Deus ouviu. 1993, 986, 979. Eu ainda conto não porque me ajuda, mas porque é a única coisa que me faz ter essa sensação de que o filme está passando. Eu não sei há quantos dias eu tô aqui. Eu não sei se é claro ou escuro lá fora. Eu esqueci do cheiro da cidade, do cheiro da grama. Eu não consigo me lembrar qual é a sensação da brisa do vento batendo no seu corpo, do calor do sol aquecendo a minha pele. Aqui só existe dor. Ela virou lá, ela virou idioma. E você apresenta ela, você serve ela como se fosse um banquete. Não é, Jason? Corta, quebra, regenera, corta, quebra, regenera. Meu corpo tentando aprender a sofrer e a minha mente se esquecendo como respirar. Então você veio com a pergunta: mãe ou filho, qual que eu tenho que matar? E a mãe, ela caiu de joelhos implorando pra você: me escolhe, me escolhe! Meu filho é muito novo, ele não vai aguentar, por favor, acaba com tudo isso. Me escolhe. E você continua perguntando: mãe ou filho, qual dos dois? Parecia que você estava me perguntando se eu queria achar o café com a delicadeza de sempre. Depois da mãe, eu implorei pra você, eu gritei, eu falei, eu implorei. Por favor, Jesus, me mata, acaba com tudo isso. Você só me quer, me mata, eu não preciso matar ninguém. Você só quer a mim. Então acaba comigo, acaba com esse sofrimento. Mas você nem ligou, não escutou. Se escutou, não ia fazer a mínima diferença, porque o que você queria era a minha hesitação. Você sabia que eu não ia conseguir escolher entre a mãe e o filho, que eu era gentil demais para escolher entre os dois. Eu ainda lembro do olhar que o filho me deu. Parecia que ele esperava que alguém ia aparecer. Ele tinha esperança de que eu ia conseguir fazer alguma coisa. O som no pescoço dele quebrando depois. Tá me atormentando até agora. Se tornou mais do que o grito que a mãe deu. Você tinha uma escolha, você tinha uma decisão. A gente tá aqui por sua culpa. Você tentou fugir e levou a gente. Mas a gente ia morrer de qualquer jeito. Enquanto ela continuou gritando, você matou ela. Porque você fez isso de novo. Você me deixou sozinho mais uma vez. Com o peso da minha decisão. Porque não fazer uma escolha é escolher alguma coisa. Então, quando eu achei que não podia piorar, você trouxe a centopeia. Você trouxe ela viva, fria, rastejante. E você começou a empurrar ela no meu ouvido. Primeiro ela entrou como uma pressão, depois como uma agulha perfurando o tímpano e depois como uma faca arrebentando tudo, rasgando tudo que podia. O som de cada perna dela reverberando no meu crânio. Parecia que ela queria me destruir de dentro pra fora. E eu gritei mais do que nunca. A minha visão escureceu, o meu corpo estremeceu, meu estômago revirou. E eu continuei gritando. Eu gritei tanto que as minhas cordas vocais chegaram a se romper. E foi nesse silêncio
Eu escutei uma risada prolongada, distante, quase como se ela estivesse satisfeita. Não era a sua risada, não era a risada da Rise, era a minha própria risada. Parecia que a parte que já tivesse sido destruída por você estava se divertindo com o espetáculo, aproveitando o show. Sai. Então, a Rise apareceu. Ou pelo menos o que sobrou dela na minha mente. A ruína, a verdade. Você tentou seguir o que sua mãe falava, não era, Kanek? Tentou ser bom. Machuque-se porque machuque os outros. Conheça a dor, mas não cause ela. E eu segui aquilo. Eu segui aquilo porque aquilo pra mim era a verdade. Aquilo pra mim era tudo. A minha mãe, ela sempre dizia que ajudar os outros era o motivo da gente estar aqui. Ser gentil era uma dádiva. E que era o certo, que o mundo precisava de pessoas assim. Eu lembro também que ela me escolhia, me priorizava. Quem eu tô tentando enganar? Você já sabe disso, ela nunca me priorizou. Por quê? Porque ela sempre priorizava todo mundo. Ela sempre escolhia todo mundo. Ela sempre colocava todo mundo na frente dela mesma. Eu não via minha mãe. Ela teve que trabalhar em 2 empregos para sustentar o que as outras pessoas pediam para ela. E ela morreu. De exaustão. De tanto trabalhar, de tanto negligenciar a própria saúde, a própria vitalidade. Só para colocar os outros na frente dela. Eu só queria que ela... Eu só queria que ela vivesse por mim. Que ela tivesse só me escolhido. Porque aí eu não ia ter que viver tão sozinho. Mas eu ainda dizia que ela era boa, que eu era bom. Que aquilo era força, que aquilo era gentileza. Fraqueza. Foi o que o Rise me falou. Sua mãe não era gentil, Kanek. A sua mãe era fraca. Gentileza não é força, é fraqueza. Ou vai me dizer que você esqueceu? Esquecer? Esquecer do quê? Foi ali que eu vi. Ela nem precisou me dizer, mas eu vi. A dor que eu enterrei, as memórias que eu apaguei. Quando eu tava nesse transe, ela continuou falando. Ela te batia. Todo dia por causa do trabalho. Ela não aguentava. Ela te espancava. Seu bobinho, você acha que isso é gentileza? Não. Isso não é gentileza. Eu tentava ser um bom filho, tirar notas boas. Sorrir por cima da dor, ser alguém digno do amor dela. Mas eu só afundei. Eu só fracassei. Então a Rise me perguntou: você aguenta? Não. Você suporta tudo isso? Não. Você consegue perdoar o Jason? Não. Você consegue aguentar a fome? Não, eu não consigo! Pela primeira vez eu disse não. Então me devora. Aceita o monstro que você é. E acaba comigo.
Eu fiz isso. Eu devorei ela, eu devorei cada parte dela. Porque ela pra mim era força. Ela pra mim era tudo que eu sempre quis ser. E nunca consegui. Porque eu era fraco, eu era ingênuo, eu era gentil. Ou pelo menos, eu pensei que já tivesse devorado. Porque se eu realmente tivesse, eu não ia sentir o gosto de sangue na minha boca. Eu não ia ver os meus dedos se regenerando. Eu não ia sentir a minha pele do rosto sensível. A verdade é que eu me autocanibalizei porque eu precisava ser forte, eu precisava. Eu não aguentava nada daquilo, eu precisava externar. Então, eu tive que me autocanibalizar. Você queria um monstro. A Ryze queria a verdade. A minha mãe queria que eu saísse. Mas e eu? O que eu queria? Eu só queria ser amado e admirado pela pessoa que eu mais amei. Foi então que eu entendi. Ser forte é devorar. Porque a sua dor me moldou. A sua tortura me transformou. Eu não sou mais aquele careca gentil, ingênuo que lia livros, esperando por uma troca amorosa, por uma conexão humana. Não. O meu corpo se transformou. Eu inteiro tô mudado. O meu cabelo chegou até ficar branco por causa do estresse de tanta regeneração. Isso foi o indício final de que aquele caneco morreu ali. E que nasceu outra coisa no lugar. Não foi por escolha, foi por necessidade. Como é a sensação de ter criado um monstro que você não consegue conter, Jason? Porque pra mim, desde aquela cirurgia, toda vez que eu olhava no espelho eu tentava negar. Eu enxergava o monstro, mas eu falava que eu não enxergava, que eu não via ele. E desde aquele dia eu me pergunto, se eu fosse o protagonista de uma história, qual seria o tema da história? Eu descobri o tema da história. Ela é uma tragédia. E eu tentei negar isso. Eu tentei suportar a fome e você sabe como é difícil! Eu quase morri tentando suportar tudo isso. Mas agora eu enxergo o que eu sou. Eu sou um monstro, eu não tenho mais medo disso. E agora? Eu tô faminto! Monólogo Tragédia. Tragédia.